amigos de Direção Assistida, esse é mais um. Olá, amigos! E, como de costume, eu vou perguntar para vocês que carro é esse? E respondendo qual é o carro do Olá, amigos anterior, se tratava de um Jaque J3 Touring com... acertou quem disse que ele tinha na casa dos 100 mil quilômetros rodados. Em breve você vai ver o teste com esse carro aqui. É um carro cedido pela Jaque, né? A frota de imprensa da Jaque. A Jaque utiliza alguns carros com quilometragem bem avançada para mostrar para os jornalistas, e consequentemente a gente mostra para vocês como se comporta um Jaque com quilometragem avançada. Bem, é isso. Estamos aqui de novo com outro Olá, amigos, e vou perguntar para vocês: que carro é esse? Muito fácil, muito fácil. E provavelmente quando esse Olá, amigos, for pro ar, o teste desse carro já vai ter sido mostrado. Então vai ser ainda mais fácil de acertar. Para quem acompanha o canal, acompanha as avaliações, vai acertar também que carro é esse. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre câmbios. Foi uma sugestão, se eu não me engano, do meu amigo lá, que assina lá como Comando Highwind. Obrigado aí pela preferência, obrigado por todos vocês que assistem o canal. Deixem suas sugestões, e o tio Marcelo, assim que a memória dele permitir, irá fazer Olá, amigos, sobre o assunto sugerido por vocês. Sugestão do nosso querido amigo Comando Highwind foi falar sobre câmbios. Então vou fazer uma passada aqui bem aquele nosso padrão, né? Nada muito técnico, muito elaborado, pedestres suicidas atravessando, nada muito técnico, muito elaborado, nada que vai te deixar aqui fazer você dormir enquanto assiste o vídeo. Só para você ter uma ideia mesmo dos tipos de câmbio, e quando você for comprar seu próximo carro, chegar lá na loja e dar aula pro vendedor. Ou se o vendedor também estiver assistindo aqui, vocês vão trocar uma ideia muito boa. Enfim, câmbios. Esse carro aqui que eu estou utilizando, ele utiliza um câmbio manual. O câmbio manual é o modo mais simples, né, de câmbio, né? Ele tem a grelha aqui dos engates. Você é o único responsável por escolher a marcha certa pro movimento, né? Para marcha, né? Para marcha certa, para marcha é ótimo. Você é o único responsável por escolher a marcha correta para o ritmo de movimento que você está tendo, que o carro está seguindo. Vou acender logo o farol para não esquecer. Então, câmbio manual geralmente, hoje em dia, ele tem entre 5 e 6 marchas, mas já houveram câmbios aí no passado manuais de 4 marchas. Ele tem 5 ou 6 marchas mais a ré. E você tem também a embreagem. A embreagem, o que a embreagem faz? A embreagem é responsável por ligar, fazer a ligação. Não é a única responsável, tá? Mas ela é uma das responsáveis por fazer a ligação do câmbio com o motor. Ou seja, por que existe a embreagem? A embreagem serve para justamente desacoplar o câmbio do motor. O câmbio é grudado no motor, tá? Igual, pensa na bicicleta. Você está pedalando a bicicleta, ela está girando lá, e você tem a corrente, passa lá no câmbio. Aí você seleciona uma outra marcha, ela vai, passa, muda a corrente de lugar, etc. Imagine que seu pé é o motor, você está pedalando, está dando força ali, o câmbio está conectado ao seu pé. Então é basicamente a mesma coisa, o câmbio está conectado ao motor. Então se você tenta trocar a marcha sem pisar na embreagem para fazer o desacoplamento, provavelmente você vai ter um grande arranhão aí, vai ter aquele barulho horroroso, e você, dependendo da sua falta de sorte, vai até estragar um câmbio manual com essa atitude. Então, basicamente, para isso existe a embreagem. A embreagem é o pavor de quem está começando a dirigir, de quem está fazendo autoescola, porque para você colocar o carro em marcha, em movimento, você precisa ter uma certa leveza com o pé para fazer a saída com o carro, né? A primeira marcha, você fazer o carro sair sem morrer, você tem que ter uma leveza com o pé. Se você soltar muito rápido, você deixa o carro morrer.
Se você soltar muito devagar, o carro vai sair patinando, provavelmente você não vai conseguir ter força e vai deixar o carro morrer do mesmo jeito. Então, essa é a função da embreagem. Aí, pegando a ideia do câmbio manual, teve uma época aí que foram lançados alguns câmbios com a embreagem automatizada. Ou seja, se eu não me engano, tinha no Palio Citymatic, tinha também na Mercedes Classe A, 300 anos atrás, né? Na época que o tio Marcelo ainda era da idade ainda estava na adolescência, né? Então, o câmbio, como é que funcionava? Ele era um câmbio manual, basicamente um câmbio manual. Você ainda era responsável por passar as marchas, só que o acionamento da embreagem era automático. Você não precisava acionar a embreagem para passar a marcha. Esses câmbios eram bons para quem queria descansar o pé, mas na prática eram câmbios um pouco lentos, talvez aí um pouco problemáticos, acabou não dando muito certo. Então, partindo ainda do câmbio manual, você tem os câmbios automatizados. Câmbios automatizados podem ser de embreagem simples, embreagem dupla, e a Honda registrou patente aí recente de um câmbio de 3 embreagens e 11 marchas. Então, mas esquece isso, vamos focar aqui no câmbio automatizado de embreagem simples, ou seja, Dual Logic da Fiat, ASG da Volkswagen, aquele da Renault, que eu esqueci o nome, e você tem também os câmbios automatizados de dupla embreagem, Power Shift da Ford, DSG da Volkswagen, etc. PDK, né, da Porsche. Então, como é que funciona o câmbio automatizado? O câmbio automatizado, ele tem as posições lá, o PRND do câmbio automático convencional, só que a diferença é que a estrutura, a concepção dele não é de um câmbio automático convencional. Ou seja, ele tem os engates, ele é basicamente um câmbio manual com todo o acionamento dele feito de forma robotizada. Ou seja, você tem a central eletrônica que faz o acionamento, que faz todo o procedimento da troca de marcha. Ele lê a rotação do motor, lê a aceleração, então ele corta a aceleração, pisa na embreagem, troca, pisa na embreagem é ótimo, né? Aciona a embreagem, troca de marcha e por aí vai. Então, você pode também comandar essas trocas de marcha, e geralmente os câmbios automatizados oferecem borboletinhas ou aqui possibilidade de troca manual de marcha, né? Então você pode comandar essa troca de marcha também. E uma característica que duas características que o pessoal reclama bastante dos câmbios automatizados de embreagem simples. Uma é a durabilidade da embreagem. Por quê? Porque o robô, ele não é tão eficiente quanto a gente, aliás, quanto a maioria de nós, para trocar a marcha. Então ele pode fazer uma patinagem, pode patinar um pouco essa embreagem, principalmente o Dual Logic, aquele Dual Logic tem creeping. Aquele creeping nada mais é do que a embreagem patinando. Então, patinar a embreagem desgasta essa embreagem, e a troca da embreagem dos câmbios automatizados com embreagem simples geralmente ocorre mais cedo do que ocorreria num câmbio manual, embora seja o mesmo sistema, o mesmo conjunto. E a outra crítica é a questão da lentidão dos trancos nas trocas de marcha. Por quê? Porque quando você coloca ele em drive e ele vai fazer as trocas automáticas, aí você coloca, quando você tem uma cidade mal planejada, desculpa, vou mudar de assunto, mas quando você tem uma cidade mal planejada, um sinal mal colocado, você precisa colocar um guarda para fazer o override do sinal, entendeu? Então o sinal perde a sua função, você coloca um guarda para fazer o override. Aqui nesse lado aqui que eu tô, beleza, não tem trânsito, mas olha lá o trânsito lá de lá. Ali é a hora do rush, ali é o rush, a galera que tá indo em direção ao centro, zona sul. Aqui não, aqui eu tô tô no contrafluxo, mas o cara segura o sinal daquela forma ali, tudo bem, ele tá desafogando aquele lado que tá vindo ali, mas ele tá prendendo o outro lado. Então, quando a cidade é mal planejada, você tapa um santo e destapa o outro, entendeu? Voltando aqui ao câmbio, então a questão da lentidão é uma questão que o pessoal reclama bastante. Por quê? Porque o câmbio automatizado, quando você está em drive, ele tem que primeiro cortar a sua aceleração, para depois acionar a embreagem, para trocar a marcha, para depois retomar a sua aceleração. Então esse processo todo, por mais que já tenha evoluído bastante os câmbios de embreagem simples, esse processo todo causa algum tranco, causa alguma lentidão na troca. Você pode amenizar isso passando para o modo S, Sport, que ele faz essa troca toda bem mais rápido, ou você pode amenizar isso usando o modo manual
e aliviando o pé nas trocas. Até em drive, se você já for acostumado, você alivia o pé nas trocas de marcha e você já poupa do câmbio a tarefa de cortar a sua aceleração. Você mesmo corta a aceleração e beleza. Então, esse é o câmbio automatizado de embreagem simples. Câmbio automatizado de dupla embreagem funciona basicamente da mesma forma que o de embreagem simples. A diferença é que ele tem duas embreagens. Uma embreagem funciona para as marchas pares, outra para as marchas ímpares. Então, quando uma marcha está engatada, ele já está com a outra pré-engatada. Então, o que acontece? As trocas são muito rápidas. Trocas de marcha são relâmpago. Algumas muito mais rápidas do que outras. O Power Shift ainda é um pouquinho lento, mas o DSG é muito rápido. Então você tem essas trocas bem afiadas, bem rápidas. E o tranco é mínimo. Você, mesmo se você estiver trocando marcha com o pé no acelerador, o tranco é mínimo, porque ele tem pelo fato de ter essas duas embreagens, ele já faz essa corte da aceleração, acopla, desacopla com muito mais facilidade. Beleza? Então, problemas do câmbio de dupla embreagem: se for embreagem seca, ou seja, não tem óleo entre as embreagens, você tem barulho de engrenagem, de barulho de alguma coisa batendo. Isso ocorre no Power Shift, ocorre no DSG seco. Se passa algumas ondulações, você ouve um barulho de alguma coisa batendo, tec-tec, lá dentro do câmbio. E ele tem também o problema da durabilidade dessas embreagens, principalmente no Power Shift. Como o câmbio automatizado de dupla embreagem, ele tem um funcionamento muito parecido com o câmbio automático, então as pessoas acabam utilizando como se fosse um câmbio automático. Aquele creeping do câmbio automatizado de dupla embreagem, ele também desgasta a embreagem, ele também é patinar a embreagem para fazer o carro dar aquela andadinha lenta. Então, o ideal é você, quando tiver no engarrafamento, alguma coisa, você evita ficar dando aquela andadinha lenta, porque você vai estar aquecendo a embreagem, você vai estar reduzindo a vida útil dela. Isso é o problema que ocorre principalmente no Power Shift. O Power Shift tem o problema de aquecimento, e o problema das trepidações basicamente é causado por isso. Por quê? Eu li uma informação do manual do Power Shift quando era da Volvo, que a própria Volvo recomendava no manual você, quando estiver no engarrafamento, não fazer aquela andadinha lenta. Você deixa o trânsito andar na sua frente, vai, anda, se aproxima do carro da frente, aí você para completamente. Quando você pisa no freio, ele joga pro neutro e refrigera a embreagem. Então isso aí basicamente é um princípio aí para ajudar no funcionamento do Power Shift, evitar defeito. Mas, enfim. E voltando aqui ao último modo de câmbio que a gente tem para falar, é o câmbio automático convencional. O câmbio automático convencional não tem embreagem, ele tem conversor de torque. Conversor de torque, ele rouba um pouquinho de potência no motor, mas ele atua para fazer a ligação entre o câmbio e o motor. E com isso ele elimina trancos, elimina aquele lentidão nas trocas, dependendo da calibração do câmbio, né? Hoje você tem câmbios muito mais evoluídos. Antigamente você tinha câmbios mais lentos, então as trocas eram lentas. Todo o procedimento você levava algum tempo entre uma troca e outra. Você tinha até algum tranco. Tinha câmbio que reduzia para a primeira, você estava quase parando o carro, ele vinha em segunda. Aí chegava quase parando o carro e jogava a primeira, aí dava um tranco. Entendeu? Ou então nas acelerações, kickdown é você afundar o pé para pedir para o câmbio reduzir marcha. Então você fazendo a aceleração com kickdown, ele pensava e jogava marcha e dava aquele tranco violento. Hoje em dia isso está praticamente zerado. Os câmbios automáticos que a gente tem no mercado hoje estão bem melhores. E a diferença do câmbio automático para os automatizados é que a durabilidade é bem maior. Alguns você tem a manutenção na troca de óleo, você melhora você troca o óleo do câmbio, né, automático, você melhora ainda mais a longevidade dele. E você tem também vários modos de câmbio automático. Você tem quantidades absurdas de marcha, tem câmbios de 9 marchas, câmbios 6, 7, 8, etc. Você tem também possibilidade de trocas manuais na alavanca ou trocas aqui na borboleta. Eles não são, de maneira geral, né, eles não são tão rápidos quanto um bom câmbio automatizado de dupla embreagem, mas eles são, hoje em dia, já estão bem mais rápidos. Você tem câmbios aí da ZF e da Aisin com trocas de marcha realmente rápidas.
E não poderia deixar de falar do câmbio CVT. O câmbio CVT é um câmbio automático, continuamente variável. Ele tem infinitas relações de marcha. Por quê? Ao invés das engrenagens das marchas que você vai trocando, você tem polias. Essas polias são ligadas por uma corrente ou por uma cinta, né? E o que acontece? Essas polias variam, elas têm tamanho variável, então a corrente se altera a posição dentro da polia e gera marchas infinitas. Ou seja, um câmbio CVT você não sente passagem de marcha. Tanto que quando você acelera fundo num carro com CVT, ele geralmente joga o giro lá no alto, na faixa de potência e torque mais ideal, né? E fica lá naquela rotação, independente do quanto você estiver acelerando. Se você tirar o pé, estiver viajando normal, ele baixa a rotação e viaja sempre naquela mesma rotação. Na cidade, você também vai andar sempre naquela rotação constante. Então, esse basicamente é o funcionamento do CVT. A CVT ajuda na economia de combustível, porque geralmente na estrada ele bota um giro bem baixinho, ele não tem aquela oscilação, né, aquela corte de aceleração, depois você tem que retomar giro de novo. Ele mantém o giro todo certinho enquanto você vai acelerando. É bem progressivo, então isso ajuda na economia de combustível. E você tem alguns câmbios alguns câmbios CVT que você também pode fazer trocas de marcha, só que são trocas virtuais, tá? Ele simula uma quinta marcha, uma sexta marcha, uma sétima marcha, etc. Então você pode fazer trocas virtuais ou por borboletinha ou pela alavanca. Isso aí a gente tem na Subaru, tem no Corolla, né? Corolla utiliza um dos melhores CVT aí do mercado. E basicamente é isso. Essa foi a nossa explicaçãozinha básica aí sobre câmbio. Se você tiver alguma dúvida adicional sobre câmbio, alguma coisa que o tio Marcelo esqueceu de falar, deixa aí nos comentários e a gente bate um papo aí no comentário, ou se for pertinente a gente faz um outro vídeo conversando sobre esse assunto, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, obrigado a todos vocês que deixam lá a sua curtida após o vídeo. Não esquece de deixar seu comentário e principalmente compartilhe o canal, porque quando você compartilha o nosso canal fica mais fácil da gente ficar visível e trazer para vocês tudo aquilo que vocês constantemente nos pedem, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, até o próximo carro, tchau, tchau.